Lazer é quando a gente pode, a gente é livre, a gente tá num lugar bom, que dá pra olhar, assim, uma vista linda. Tipo Camburi, um campo de futebol, floresta, que é a natureza. São lugares que a gente pode visitar, que a gente pode ser livre. Lazer é quando você pode se é bom, uma coisa que você gosta, ir tipo uma pracinha ou algum clube de piscina, qualquer coisa. Lazer é um lugar onde a gente pode relaxar. Eu nunca pude ir numa montanha-russa na minha vida inteira. Uma montanha-russa? E você queria ir? Muito. É um dos meus sonhos. Mas montanha-russa ou parque de diversão? Montanha-russa mesmo. Eu nunca fui em nenhuma. Tá aqui no parquinho, olha a situação disso. Olha ali o balanço. Como que tá o balanço? Pra precisar. Olha, o outro jardim ali, o escorrega. Olha a molecada lá da área como é que tá? Provavelmente correndo pra lá e pra cá, jogando bola, descalços nas ruas de terra. Brinco do jeito que dá. Gritando palavrão é o jeito deles. Eles não têm videogame, às vezes nem televisão, mas todos eles têm dom um, São Cosme e São Damião. A única proteção. O que é cidade? O que é o direito à cidade? A reflexão acerca do conceito de cidade se vê obrigada a analisar as formas, funções e estruturas da cidade, econômicas, políticas e culturais, bem como as necessidades sociais inerentes à sociedade urbana. Essas necessidades sociais opostas, complementares e complexas, compreendem as necessidades humanas de certeza e de aventura, de organização do trabalho, de lazer, de previsibilidade e do imprevisto, de unidade e de diferença, de isolamento e de encontro, de independência e mesmo de solidão, e de comunicação, de imediatice e de perspectiva a longo prazo. Porém, a análise das necessidades da sociedade urbana prova com questionamento de que forma essas necessidades se relacionam com a estrutura e as formas de organização dessa cidade. Mas você quer que eu me apresente, fale quem eu sou ou não? Não, a gente vai colocar o... Tá. Um negocinho. Show. Aí, onde ou quando começou o desenvolvimento ou a estruturação da cidade no Brasil? Se a gente pensar nessa questão, tem um autor chamado Sérgio Buarque de Holanda. Ele tem um livro chamado Raízes do Brasil. E ali o Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil, ele vai dizer que há uma diferença entre os portugueses que vieram aqui para o Brasil e os espanhóis que vieram para o restante da América Latina. Enquanto que os espanhóis construíram cidades com ruas bem organizadas, os portugueses que vieram para cá não tinham essa ideia. E aí, logo desde o Brasil colônia, passando pelo Brasil Império até hoje, a gente vai ter o quê? Muitas vezes ruas que não estão niveladas, casas que estão sobrepostas umas sobre as outras. Então, se a gente pegar historicamente esse processo de urbanização do Brasil, ele vem lá desde a vinda dos portugueses e evidentemente que se agrava com os problemas sociais que a gente enfrenta no país. Uma visão mais cuidadosa do processo de industrialização e seus impactos na vida dos indivíduos aponta para uma noção de que a indústria produziu seus próprios centros urbanos, modificando as relações sociais com e no espaço. O urbano torna-se o lugar de produção e de consumo de mercadorias, de concentração de pessoas, ocasionando novas socializações. O que reverbera também em outros tipos de tensões e conflitos. As desigualdades se acentuaram, produzindo novas hierarquias sociais e econômicas expressas na paisagem urbana. E como as estruturas da cidade hoje refletem esse processo? Como elas também contribuem para a perpetuação das desigualdades? A gente percebe que muitas vezes, por exemplo, pessoas com uma renda maior se encontram em bairros mais estruturados, com segurança, com iluminação pública, com saneamento básico, enquanto que, digamos, pessoas que às vezes não têm uma condição social tão boa, infelizmente elas são colocadas
à margem das cidades, né? O que a gente chama muitas vezes, né, nas áreas mais periféricas, né? Só uma ideia, só interessante a gente pegar, por exemplo, a gente olhar a história do Brasil, a questão da escravidão, né? Os negros, quando eles foram libertos, não foi dado a eles, por exemplo, condição, né, de uma moradia, de um trabalho, né? Então você vê que os negros, eles muitas vezes, primeiro não tinham uma moradia, depois eles, no início do século XX, eles vão para os cortiços, né, sem estrutura nenhuma. E depois, se a gente pegar o Rio de Janeiro, por exemplo, tem todo esse processo de favelas, né? Então o que a gente percebe? É que muitas vezes se dá uma condição melhor de moradia àqueles que têm uma renda melhor, digamos assim, né? Assim, gera-se a suburbanização, processo que descentraliza as cidades fruto de um contínuo deslocamento dos indivíduos e dos grandes centros para os territórios mais distantes. Esse fenômeno, responsável pela formação das periferias, obedece a uma lógica de classe. Os operários são relegados ao subúrbio e os centros são destinados aos que detêm e concentram o capital. É nesse ponto que a cidade se apodera das significações existentes, sejam as políticas, as religiosas ou as filosóficas, para que se exponham pela via ou até mesmo pela voz, de suas diversas estruturas, revelando-se como um pedaço do conjunto social, além de como e por que contém e incorpora as instituições e as ideologias. Tem como dizer que esse processo inicial de estruturação das cidades, ele que contribuiu para as desigualdades, foi agravado pelo processo de industrialização? Sem dúvida, porque a industrialização ela cada vez mais separa as classes, né? Então, por exemplo, se a gente olhar a industrialização no Brasil, a grosso modo, você vai ter no Brasil Império alguma coisa, mas ela começa na década de 1930, ali com Vargas, né? E claro, e você vai ver cada vez mais um abismo de diferença social entre os ricos e os pobres. A gente vive uma realidade onde muitos têm pouco e poucos têm muito. E isso se mostra evidentemente também na questão da estrutura das cidades, né? Dos bairros e assim por diante, né? No modelo social apresentado, o interesse na satisfação dos equipamentos comerciais e culturais sobrepõe-se às chamadas necessidades específicas. Necessidade de uma atividade criadora, de obra e não apenas de produto e de bens materiais consumíveis. Necessidade de informação, de simbolismo, de imaginário, de atividades lúdicas. Mas é através dessas que vive e sobrevive um desejo fundamental, do qual o jogo, a sexualidade, os atos corpóreos, tais como o esporte, a atividade criadora, a arte e o conhecimento, são manifestações particulares e momentos que superam mais ou menos a divisão parcelar dos trabalhos. Apesar de Lefebvre, ao pensar no programa teórico de direito à cidade, não estar evidenciando um direito jurídico, mas a ideia de que conhecer e utilizar a cidade é um direito de apropriar-se dos espaços públicos e das práticas cotidianas de forma a lhe imprimir um sentido, através do qual se produz a noção de cidadania. É plenamente possível pensarmos na construção de um direito à cidade a partir dos direitos e princípios constitucionais brasileiros. Não são só as estruturas necessárias à vida que muitas vezes não são acessíveis para essas pessoas, né, nas situações mais periféricas. O lazer, ele também se mostra uma estrutura inacessível para essa camada da população? Eu acho que hoje, assim, muitas cidades, muitos municípios até já fazem, né, já tentam trazer um lazer, digamos, para todas as áreas. Então você vê muitos municípios que têm aqueles parques, aquelas áreas de lazer, né? Mas a gente ainda vê que isso é gritante, essa diferença, né? Então aquela pessoa que tem mais condição social, de novo, né, financeira, que às vezes está num bairro mais estruturado, ela vai ter muito mais acesso ao lazer do que uma pessoa que, digamos, está numa área mais periférica. Então é muito claro isso, né? E aí falta o quê? Falta às vezes políticas públicas que permitam as pessoas das áreas mais periféricas também terem acesso a um lazer mais qualificado, digamos assim, né? Aqui não vejo nenhum clube poliesportivo pra molecada frequentar, nenhum incentivo. O investimento no lazer é muito escasso. O centro comunitário é um fracasso. Mas aí, se quiser se destruir, está no lugar certo.
Dadas as características da sociedade capitalista contemporânea, que instrumentalizou o tempo, a atividade recreativa tende a transformar-se em mera mercadoria. O lazer, enquanto fenômeno social da modernidade, apesar de ser garantido como direito social no artigo 6º da Constituição, mostra-se como algo esquecido pela educação e pela escola. O ócio, na antiguidade clássica, era privilégio de classe e significava o desprendimento das tarefas servis e condição propícia à reflexão, à contemplação, à sabedoria. A rejeição ao trabalho servil era justificada pelos filósofos gregos em nome dos valores nobres, tais como o desenvolvimento da cultura, do homem completo, do corpo e do espírito como o ideal desta vida sem trabalho. Sobre a importância do lazer na vida das pessoas e realmente nessa sociedade? Tem alguns países que até defendem uma diminuição na carga horária de trabalho, né? Por exemplo, aqui no Brasil, a carga horária de trabalho normalmente é 40 horas semanais. Tem países na Europa que estão diminuindo isso. Para quê? Para que as pessoas, o trabalhador, as famílias tenham exatamente o quê? Uma maior oportunidade de convívio com a família, uma maior oportunidade de lazer, de descanso, né? Porque a vida não é só trabalho, a vida também é lazer, né? Então eu acho que a gente tem países que já pensam assim. O Brasil, infelizmente, ainda acho que está muito longe, né? A gente vê, por exemplo, hoje, mudando um pouquinho, mas a precarização do serviço. Hoje, né, muitas pessoas não têm carteira assinada, não têm, né, INSS, então tudo isso prejudica até mesmo para ter uma oportunidade de lazer. Se eu não tenho emprego, né, e vou procurar um emprego, como é que eu vou ter lazer? Então acho que tudo tá interligado, né? E as estruturas de lazer que existem já, o senhor acha que elas são acessíveis a toda a população? Em parte sim, né? Como eu te falei, eu acho que tem muitos municípios, aqui por exemplo, vamos pegar os municípios da Grande Vitória, né? Eu vejo assim, que tem muitos municípios que têm uma área de lazer para a população, né? Agora, óbvio que nem isso não está em todos os bairros, óbvio que muitas vezes esse lazer ele se desgasta com o tempo e não tem uma recuperação, né? Então, a gente acho que está caminhando, mas ainda tem uma estrada longa pela frente, né? Se o direito ao lazer deve ser assegurado, o Estado tem uma responsabilidade em relação a isso, como previsto no artigo 217, parágrafo 3º da Constituição Federal. Pois, na sociedade brasileira contemporânea, e mesmo no mundo capitalista, de forma geral, esse mesmo lazer se transformou num fenômeno social paradoxal. Por um lado, é algo inerente ao sistema capitalista, um subproduto da atividade laboral, uma mercadoria que se compra e se vende. Por outro, é a necessidade humana fundamental, na medida em que nossas possibilidades de expressão lúdica têm sido quase que exclusivamente empurradas para essa esfera das nossas vidas. Dessa forma, o lazer passou também a ser reconhecido como um direito social fundamental, garantindo um arcabouço institucional, legal, falho, mas existente. Existe um problema, por parte do Estado, não apenas de instrumentalização do lazer, mas de sua institucionalização e controle. E a escola pública passa a ser uma referência para esse tipo de intervenção do Estado sobre o tempo dos jovens e pessoas da comunidade do entorno da escola. A escola parece representar o único espaço estatal que existe nessas comunidades, único vínculo direto entre o Estado e a sociedade. Observa-se que programas dessa natureza, de uso de escolas públicas como equipamento de lazer comunitário, nega a cidadania ativa, que estaria marcada pela ideia de que o cidadão, além de ser alguém que exerce direitos, cumpre deveres ou goza de liberdade em relação ao Estado. É também titular, ainda que parcialmente, de uma função pública ou de um poder público. Em um país em que a educação formal escolarizada, a saúde, a habilitação e outros problemas sociais ainda não são considerados na sua devida importância, pode-se imaginar, então, o descaso conferido pelo poder público à questão do lazer. Com isso em mente, o grupo foi até a Escola Municipal de Ensino Fundamental Adilson da Silva Castro para realizar uma dinâmica com os alunos do 5º ano. Em um primeiro momento, perguntamos aos alunos o que eles gostavam de fazer no seu momento de lazer. Eu gosto de ir pro shopping com a minha família, às vezes com minha amiga. E no cinema, Jó? Nunca fui. Nunca foi?
Depois pedimos para que eles explicassem a gente o que é lazer na visão deles. Lazer, eu acho que a gente viver mais coisas, explorar lugares. E por fim, perguntamos aos alunos se eles acreditam terem acesso ao lazer e como isso se manifesta na vida deles. Eu já quis ir num campo de futebol de verdade, tipo, ver jogo. A implementação dessas políticas, especialmente aquelas destinadas a atender ao lazer, parecem corresponder, assim, a uma tentativa de ocupar o tempo de pessoas que não estão incluídas propriamente no sistema de produção e consumo elaborado pelo capital. Conforme José Nan, essa massa marginal, em diversos estudos, aparecia como funcional para a reprodução da exploração capitalista. Em seguida, partimos para um momento expositivo, onde levamos informações acerca de alguns pontos de lazer conhecidos da cidade de Vitória, como o Ginásio Esportivo Tancredão, a Praia de Camburi, o Museu Vale e o Parque Botânico, e perguntamos se as crianças conheciam e frequentavam esses lugares. Se os moradores excluídos percebem que têm direito à cidade, conseguem transformar seu bairro e sua cidade e melhorar a qualidade de suas vidas. Os muros vêm tornando cada vez mais explícita a desigualdade e as distâncias sociais, mas não foram capazes de obstruir totalmente o exercício da cidadania e nem de impedir os cidadãos mais pobres de continuar a expansão de seus direitos. A nova Constituição inaugurou uma nova era para as crianças e adolescentes no país, agora todos como sujeitos de direito, em especial condição de desenvolvimento, dignos de receber proteção integral e de ter garantido seu melhor interesse. O artigo 227 da Constituição Federal declara que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito ao lazer, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Isso significa dizer que todos somos responsáveis por todas as crianças e adolescentes, ao determinar com exatidão o dever da família, da sociedade e do Estado. Realiza com veemência um chamamento normativo a todos os atores sociais para uma ação constante na defesa e promoção dos direitos das crianças. Por fim, pedimos para que as crianças desenhassem o que gostam de fazer no seu momento de lazer, enquanto explicávamos para ela a nossa visão sobre o tema e a sua importância no cotidiano e na vida das pessoas. O projeto de país que 227 estabelece, em que o que está em primeiro lugar é sempre o ser humano em sua forma mais vulnerável, a premissa é simples: uma sociedade em que o melhor interesse da criança é prioridade, é um lugar melhor para todos.